Juliana Costa, uma jovem de 25 anos com cabelos castanhos e olhar cansado, subia as escadas da grande mansão, seu passo apressado ecoando pelo vasto corredor de mármore. Ela trabalhava como faxineira na casa de Marcelo Albuquerque, um empresário milionário de 34 anos, e apesar de estar há apenas 3 semanas ali, já conhecia bem a rotina angustiante que a casa impunha. Não era o trabalho em si que a incomodava, mas o som que sempre a acompanhava durante seus turnos. O choro incessante das gêmeas Isabel e Lívia, de apenas 3 meses de vida, parecia ser o marco de cada dia. E por mais que ela tentasse se concentrar na tarefa de limpar, o som penetrante e dolorido das meninas a fazia se sentir impotente, como se não houvesse espaço suficiente para ela e sua dor dentro daquela casa. O choro das meninas não era apenas um pequeno incômodo, era uma tormenta, uma força imensurável que parecia atravessar as paredes e dilacerar qualquer vestígio de tranquilidade que a mansão pudesse ter. Juliana, com seu uniforme simples e cabelo preso em um coque desleixado, sentiu o peso do choro atravessando a espessura das paredes, subindo pela escada de mármore e tomando conta de seus próprios pensamentos. Já fazia dias que esse som ecoava sem parar. Ela olhou para o relógio em sua mão, o olhar fixado na hora exata. 2h30 da tarde. As meninas já estavam chorando há mais de 2 horas. Ela parou por um momento no meio da escada, enxugando o suor da testa com a manga da blusa, e sentiu sua barriga apertar com a tensão acumulada. Como essas crianças aguentam? Pensou, com um suspiro profundo tentando se recompor. Mas por mais que se esforçasse, não conseguia deixar de sentir uma empatia profunda por aquelas meninas. Ela sabia o que era perder uma criança. Juliana havia sofrido uma perda semelhante há 1 ano, quando perdeu seu próprio bebê aos 4 meses de gestação. O vazio daquela perda ainda a acompanhava todos os dias, e cada vez que o choro das gêmeas preenchia a mansão, ela revivia a dor que tinha enterrado dentro de si mesma. Foi quando ela ouviu a voz de Marcelo Albuquerque ressoar pelo corredor, quebrando seus pensamentos. Ele apareceu no final da escada, visivelmente exausto, como se a dor das gêmeas tivesse envelhecido aquele homem com o qual ela havia tido breves interações desde que começou a trabalhar ali. Marcelo, com seus cabelos escuros e olhos de um mar profundo, estava irreconhecível. A pele estava pálida e as olheiras profundas davam-lhe uma aparência de alguém que já havia perdido a esperança. Suas roupas de executivo estavam amassadas, o que contrastava com a imagem impecável de antes. Juliana o observou se aproximar com os ombros caídos e o semblante derrotado, como se a luta contra o sofrimento de suas filhas estivesse o esgotando fisicamente. Teresa! A voz de Marcelo soou como um grito silencioso. Teresa! Repetiu dessa vez com mais força. A governanta de 50 anos, Teresa, uma mulher robusta e com cabelos grisalhos bem cuidados, apareceu rapidamente no corredor, seu olhar sério e preocupado, refletindo os anos de serviço na casa. Teresa tinha trabalhado para a família Albuquerque por 20 anos e conhecia Marcelo e sua esposa, que já falecera, muito bem. Ela sempre tivera uma relação de respeito com todos, mas a dor de Marcelo parecia um fardo que nem mesmo ela sabia como aliviar. Marcelo, visivelmente contido, olhou para Teresa com um semblante de desespero. Mais de 2 meses. E as meninas não param de chorar, Teresa. Como é possível? Ele falava com a voz embargada, como se a cada palavra uma carga de impotência maior se acumulasse em seus ombros. Fizemos de tudo, e nada resolve. Teresa balançou a cabeça com pesar, os olhos fixos nas gêmeas no quarto, cujos gritos se intensificavam. O senhor também precisa descansar, Marcelo. O senhor está ficando doente. Mas Marcelo, com um sorriso amargo, balançou a cabeça em sinal negativo. Descansar? Como eu posso descansar quando minhas filhas estão assim? Eu sou o pai delas. O que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu estou fazendo de errado? Ele falou mais para si mesmo do que para Teresa. Sua voz, rouca, refletia a angústia de meses sem respostas, de meses de tentativa após tentativa. Ele já havia chamado pediatras, neurologistas, até especialistas em crianças pequenas,
Mas ninguém tinha respostas. Ninguém sabia o que estava causando o sofrimento das meninas, e ele sentia que a cada dia estava mais distante de encontrar a solução. Juliana, que já havia subido até o topo da escada, se viu parada ali, ouvindo a conversa entre eles. A dor na voz de Marcelo, aquela vulnerabilidade crua e exposta, a tocou profundamente. Ela sabia o que era sentir-se impotente diante de uma dor insuportável e não podia deixar de imaginar o que ele estava vivendo. Mesmo sendo uma simples faxineira na casa, o sofrimento de Marcelo agora parecia ser também o seu sofrimento. Ela olhou para o rosto de Marcelo, com suas mãos trêmulas e o olhar vazio, e sentiu seu próprio peito apertar. Eu sei como ele se sente, ela pensou. Mas o que eu posso fazer? Marcelo então pegou o telefone, seus dedos tremendo visivelmente, e ligou mais uma vez. Doutor, é o Marcelo Albuquerque de novo, disse ele, a voz já mais fraca. Eu sei que já liguei de manhã, mas as meninas estão terríveis. Elas têm febre e o choro está piorando a cada hora. Tem que haver alguma coisa que o senhor possa fazer. Ele ouviu uma resposta do outro lado da linha, que o deixou ainda mais nervoso. Como assim o senhor não sabe mais o que fazer? Já vieram todos os especialistas? Já gastamos uma fortuna e nada adiantou. Ele desligou o telefone com um movimento brusco e bateu o punho contra a parede em um gesto de frustração. Teresa se aproximou dele rapidamente, preocupada com seu estado emocional. Marcelo, calma, não pode se machucar também. É inútil, Teresa. Eu sou um pai inútil. Nem consigo fazer minhas filhas pararem de chorar. As palavras saíram como um sussurro, carregadas de dor. Ele parecia um homem que tinha sido derrotado pelo próprio amor. Juliana observava a cena, sentindo uma empatia profunda por aquele homem. O desespero dele era visível, palpável. E ela não podia evitar se lembrar do próprio sofrimento, da dor de perder um filho, de se ver impotente diante da morte. O choro das gêmeas ficava cada vez mais forte, mas, para Juliana, aquele choro parecia agora mais pesado, mais angustiante. Era como se as meninas estivessem chorando não apenas pela dor delas, mas pela dor de todo o ambiente ao seu redor. Um sofrimento coletivo. Coitadinhas, ela murmurou para si mesma, enquanto começava a subir novamente para o andar de cima. Quando chegou na porta do quarto das gêmeas, parou. Aquele quarto ainda carregava o cheiro doce de bebê, misturado com o cheiro de remédio, algo que Juliana já começava a associar a um sofrimento prolongado. A decoração do quarto era delicada, com tons suaves de rosa e azul, brinquedos que, infelizmente, nunca eram usados, pois as meninas nunca paravam de chorar para brincar. Juliana sabia que não devia entrar ali. Marcelo sempre fora rígido sobre quem poderia ou não mexer no quarto das filhas, mas algo a atraía para aquele ambiente. Ela entrou devagar, como se fosse invadir um espaço sagrado. Pegou uma roupinha pequena, de cor de rosa, com um desenho de coelhinhos, e a apertou contra o peito. A lembrança do bebê que perdeu surgiu como uma facada em seu coração. Meu anjinho, se você tivesse nascido, ia ter a mesma idade delas. O pensamento a fez fechar os olhos por um instante, mergulhando na dor de sua própria perda, e, ao mesmo tempo, sentiu um aperto profundo no coração pelas gêmeas. Foi quando o som do portão da mansão se fechou com um baque, interrompendo seus pensamentos. Marcelo estava voltando. Juliana, apressada, correu para sair do quarto, mas, no caminho, bateu o pé na cômoda, derrubando um vidro de perfume. O som do vidro se quebrando foi como um alerta. Ai, meu Deus! Ela se abaixou rapidamente para pegar os cacos quando ouviu os passos apressados subindo as escadas. Marcelo estava de volta. Juliana Costa sabia que o lugar onde estava não era seu. A mansão imponente de Marcelo Albuquerque, com sua arquitetura majestosa e decoração luxuosa, não era para pessoas como ela. Era o tipo de lugar onde pessoas de classe média, como ela, eram apenas figurantes, prestando serviços e esquecendo-se de si mesmas. Ela, com seus olhos castanhos cansados, suas mãos ásperas e seu uniforme simples, sabia que sua vida estava distante da daqueles que moravam ali. Mas naquele momento, algo dentro dela estava prestes a mudar.
As gêmeas Isabel e Lívia estavam no centro de sua atenção e Juliana sentia que, de alguma forma, ela era a única pessoa capaz de entender a dor delas. As meninas, com seus rostinhos delicados e os olhos inchados de tanto chorar, estavam em sofrimento há dias, talvez semanas. Juliana sabia que o choro delas era o som que preenchia a mansão, a casa de Marcelo, e os reflexos daquela dor reverberavam nas paredes, as noites sem sono, as tardes intermináveis, e o medo de Marcelo de não conseguir encontrar uma solução para a situação de suas filhas. Juliana olhou para o quarto onde as gêmeas estavam. A decoração era doce, mas nada aliviava o sofrimento das meninas. As paredes pintadas com tons suaves de rosa e azul, os brinquedos coloridos que jamais seriam usados. Tudo parecia um cenário montado para esconder a verdadeira dor por trás daquelas paredes. Ao ouvir o choro insuportável de Isabel e Lívia ecoando de dentro do quarto, uma onda de empatia se espalhou por Juliana. Ela sabia o que era perder alguém que você amava. Não há dor mais profunda do que a perda de um filho, e mesmo sem ter dado à luz aquelas meninas, Juliana sentia uma ligação com elas. Ela sabia que ninguém estava conseguindo resolver o problema. Nenhum médico, nenhum especialista, nada parecia dar resultado. Juliana sentiu um impulso dentro de si, algo inexplicável, como um instinto maternal que ela nunca soubera que tinha. Ela sentiu uma necessidade urgente de agir, de tentar fazer algo que ninguém mais estava fazendo. Foi nesse momento que, contra todas as regras e expectativas de seus superiores, Juliana se aproximou do berço das gêmeas. A saudade de seu próprio bebê perdido a envolvia como uma corrente invisível, e foi esse sentimento de perda que a motivou. Ela olhou para Isabel, que estava com o rosto vermelho de tanto chorar, e depois para Lívia, cujos bracinhos estavam levantados, como se pedissem por alguém para acalmá-las. Juliana, sem pensar muito, pegou ambas nos braços, com cuidado, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O toque de Juliana foi suave, mas firme. Ela as embalou, falando palavras suaves que ela mesma não entendia muito bem, mas que pareciam vir do fundo do coração. Calma, pequenas. Está tudo bem agora. Eu estou aqui. O que aconteceu a seguir foi, para todos, inexplicável. O choro das meninas, que até aquele momento era incessante, parou imediatamente. Em um segundo, Isabel e Lívia calaram a boca, seus olhares se suavizando, como se tivessem entendido que alguém finalmente as compreendia. O milagre foi instantâneo, e Juliana sentiu naquele momento que algo havia mudado. As meninas estavam ali, tranquilas, nos braços dela, e em poucos minutos adormeceram profundamente. O que aconteceu aqui? Marcelo perguntou com os olhos arregalados, completamente atônito. Ele estava parado na porta do quarto, observando a cena. O homem que até então parecia perder a batalha contra o sofrimento de suas filhas, agora parecia vislumbrar algo que nunca imaginou ser possível. Juliana, com as meninas nos braços, olhou para Marcelo e viu a expressão dele se transformar. Ele estava maravilhado, mas também incrédulo. Não era possível que aquela simples faxineira tivesse conseguido fazer o que médicos e especialistas não haviam conseguido: acalmar suas filhas. Eu não sei, Juliana respondeu com a voz embargada pela surpresa. Eu só senti que precisava segurá-las. Eu só queria que elas parassem de sofrer. Teresa, que estava lá, observando a cena com uma calma que só a experiência de tantos anos de serviço poderia lhe proporcionar, caminhou até o lado de Marcelo. Ela olhou para Isabel e Lívia, ainda dormindo profundamente nos braços de Juliana, e depois para Marcelo. Eu nunca vi nada assim, Teresa disse, seus olhos brilhando com incredulidade. Essas meninas não dormiam desse jeito há semanas. Era como se a atmosfera dentro do quarto tivesse mudado completamente. O silêncio era profundo, e o alívio era palpável. Marcelo, ainda sem entender, se aproximou e cuidadosamente pegou Isabel nos braços. Para sua surpresa, ela não acordou. Ela estava profundamente adormecida, com os olhinhos fechados e os pulmões respirando lentamente, como se nada tivesse acontecido. Mesmo Lívia, que também dormia nos braços de Juliana, parecia mais tranquila do que nunca. Eu
Eu nunca pensei que isso fosse possível, Marcelo murmurou, a emoção em sua voz sendo mais forte que as palavras. Como você fez isso, Juliana? Juliana, sentindo-se desconfortável com a atenção que estava recebendo, colocou Lívia no berço e se afastou um pouco. Eu não sei, senhor Marcelo, ela respondeu, o calor subindo às suas bochechas. Eu só senti que precisava ajudá-las. No fundo, ela sabia que algo mais estava acontecendo. Era como se ela tivesse se conectado com as meninas de alguma forma que ela não conseguia explicar. Mas, ao mesmo tempo, sentia que algo maior estava em jogo ali. As meninas estavam bem, estavam finalmente dormindo depois de tanto sofrimento. Mas, com o olhar de Marcelo, ela sabia que ele começaria a se questionar sobre o que realmente aconteceu. Marcelo permaneceu ali com Isabel nos braços por alguns minutos, observando as meninas dormirem. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de alívio e dúvida. Ele havia tentado tantas coisas, gastado tanto dinheiro, mas nunca havia imaginado que a solução viria de onde menos esperava, de uma faxineira. Ele sentiu uma pontada de vergonha por ter duvidado, por ter ignorado quem estava ao seu lado durante todos aqueles dias de desespero. Teresa, ele chamou a governanta que estava parada na porta. Você viu isso? Como pode ser? Teresa, com sua experiência de tantos anos, balançou a cabeça lentamente, ainda sem palavras. Eu não sei, Marcelo. Eu só sei que nunca vi as meninas dormirem assim. A tensão no ar era palpável, e Juliana, com o coração apertado, sentiu-se desconfortável. Não sabia como agir ou o que dizer. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela sabia que havia feito algo bom. Algo que não conseguia explicar, mas que estava certo. Eu não fiz nada demais. Ela tentou se justificar, mas sabia que aquelas palavras não eram suficientes para apagar a dúvida crescente que Marcelo começava a nutrir. Ela foi imediatamente afastada, com Marcelo pedindo desculpas, mas ainda sem entender o que acontecia. Juliana, com a cabeça cheia de perguntas, sentiu o peso do momento. Ela sabia que aquilo mudaria tudo. O que era até então uma relação de trabalho simples, agora começava a se tornar algo mais complexo. As perguntas surgiram de todos os lados. O que aconteceu? Como Juliana fez isso? Qual é o segredo por trás do que aconteceu com as meninas? Mas, ao mesmo tempo, algo muito mais profundo começava a acontecer dentro da casa de Marcelo Albuquerque. Algo que ninguém poderia prever. E a tensão que surgia entre Marcelo e Juliana começava a dar espaço para um conflito maior, algo que se desenvolveria nas semanas seguintes. Uma série de perguntas pairava no ar, e no centro de tudo estavam as gêmeas, cujos destinos agora estavam entrelaçados com os de Juliana Costa. Nos dias seguintes ao milagre inesperado que Juliana havia proporcionado, as gêmeas Isabel e Lívia passaram a dormir de maneira mais tranquila. Um fenômeno que ninguém esperava. A casa de Marcelo Albuquerque parecia finalmente respirar de alívio, mas aquele alívio estava começando a se transformar em uma nuvem de dúvidas e questionamentos. E enquanto a paz temporária se estabelecia, Juliana sentia uma tensão crescente, que não sabia de onde vinha, mas que se intensificava a cada dia. Marcelo, embora grato e visivelmente aliviado, começou a se comportar de forma diferente com Juliana. A transformação na relação entre eles foi sutil, mas inegável. Antes ela era apenas a faxineira da casa, alguém que ele via de vez em quando, sempre em um papel secundário e impessoal. Agora, ela era alguém que havia salvado suas filhas, alguém que ele sentia que de alguma forma possuía algo especial, algo que ele não conseguia explicar. Mas, por outro lado, a mudança também o deixava desconfortável. Ele sentia uma dívida que não sabia como pagar. A proximidade deles estava tornando-se algo mais pessoal, algo mais íntimo, e ele não sabia como lidar com isso. Juliana também começava a perceber isso. Ela notava os olhares mais atentos de Marcelo quando passava por ele, os gestos mais gentis, mais receptivos, mas não conseguia decifrar se aquilo era gratidão ou algo mais. A cada manhã, quando entrava na mansão para trabalhar, ela sentia um peso no ar, uma tensão invisível que a fazia questionar sua própria posição ali. Não era mais apenas uma empregada,
mas também não era mais uma convidada bem-vinda. Ela estava no limbo, entre o medo de ultrapassar um limite e a gratidão por poder cuidar das gêmeas. Enquanto isso, doutora Larissa Monteiro, a médica particular da família Albuquerque, que havia estado ao lado de Marcelo desde o nascimento prematuro das gêmeas, começou a demonstrar uma atitude cada vez mais desconfiada em relação a Juliana. Desde o primeiro momento em que as meninas começaram a melhorar, algo mudou na postura de Larissa. Ela, que sempre fora profissional e controladora, começou a agir com um tom mais autoritário, como se estivesse lutando para recuperar algo que sentia estar sendo ameaçado. O sucesso de Juliana com as gêmeas mexia com a segurança de Larissa, que sempre se viu como a única responsável por elas. Em uma manhã em que Juliana estava limpando a cozinha, Larissa apareceu sem ser convidada e se aproximou de Marcelo, que estava sentado à mesa tomando um café. Juliana de longe observava a cena, e uma sensação estranha cresceu dentro de si. Larissa parecia diferente, mais fria, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que Juliana não conseguia decifrar. Marcelo, Larissa começou, com uma voz suave, mas que carregava um peso invisível. Eu não quero parecer alarmista, mas tenho me preocupado com o que está acontecendo aqui. O que você quer dizer? Marcelo perguntou, ainda tentando processar tudo o que estava acontecendo com as meninas. Ele parecia cansado, como se os dias de alívio estivessem o deixando exausto. Eu sei que as meninas estão mais tranquilas agora, mas é preciso entender que o choro delas, a irritabilidade, não são apenas sintomas físicos. Eles são, muitas vezes, reflexos emocionais. A médica olhou fixamente para ele, como se estivesse buscando uma resposta, uma reação. Eu realmente me pergunto se Juliana tem a qualificação necessária para lidar com isso. As palavras de Larissa foram como um golpe para Juliana, que estava ouvindo a conversa sem ser vista. Ela se sentiu como se fosse um ser invisível, sem voz, sem espaço para se defender. Ela pode ter tido um bom instinto com as meninas, mas você sabe que crianças tão pequenas, com menos de 4 meses, precisam de cuidados muito específicos, e ela não tem formação para isso. Eu sei que você se preocupa, Larissa, respondeu Marcelo ainda em dúvida, mas começando a se deixar influenciar pelas palavras da médica. Mas as meninas estão melhorando. Elas não têm mais aquele choro incessante. Eu vi com meus próprios olhos o que Juliana fez por elas. Mas quem garante que esse milagre não tenha consequências mais tarde? Larissa respondeu, com um tom de voz que agora parecia mais insistentemente manipulador. Marcelo, estamos lidando com vidas frágeis aqui. Eu sou pediatra. Eu sei o que estou dizendo. Juliana, escondida atrás da porta, sentiu um aperto no coração. Não bastava o sofrimento das gêmeas. Agora, ela começava a se sentir como uma intrusa, como se sua presença ali fosse, de alguma forma, errada. Ela sentiu um calor subir por seu rosto e instintivamente se afastou da cena, evitando ser vista. Mais uma vez, Larissa, com sua formação médica, parecia estar ganhando espaço. Ela se sentia derrotada, mas algo dentro dela não queria se entregar. Eu só queria ajudar, pensou Juliana, sentindo-se desconectada da situação. Nos dias seguintes, as atitudes de Larissa começaram a tomar um rumo ainda mais suspeito. Ela passava a maior parte do tempo no quarto das meninas, mexendo nas mamadeiras e conversando com elas de forma excessivamente íntima. Seus olhos observavam Juliana com uma intensidade que não deixava dúvidas. Larissa via Juliana como uma ameaça à sua autoridade e controle. Juliana começou a perceber algo estranho. Toda vez que Larissa estava lá, as meninas pareciam piorar. Elas ficavam mais inquietas, mais chorosas, e por mais que a médica tentasse acalmá-las com seus medicamentos, parecia que algo estava errado. O remédio que ela dava para as gêmeas parecia nunca ser suficiente, e Juliana sentia que havia algo que não estava certo. Foi numa noite em que Larissa aplicou mais uma dose do medicamento que Juliana ficou alarmada. Ela viu a médica se aproximar das mamadeiras com um olhar furtivo. O que será que ela está fazendo? Pensou Juliana, que se escondeu discretamente atrás da porta do quarto, observando a cena. Larissa, ela murmurou para si mesma, o que você está fazendo com elas?
No dia seguinte, as gêmeas estavam mais agitadas do que nunca. O choro delas parecia ter voltado, mais forte, mais desesperado. Marcelo, frustrado e confuso, começou a questionar o que estava acontecendo com as meninas. Ele, que antes tinha acreditado que tudo estava melhorando, agora começava a sentir que algo não estava certo. Ele procurou Larissa, que estava em sua sala de consultas, e a confrontou. Larissa, o que está acontecendo? As meninas estão piorando novamente. Eu pensei que você fosse a solução para o que elas estavam passando. Larissa, com sua postura de sempre, tentou se manter calma e controlada, mas algo em seu olhar traía sua insegurança. Marcelo, isso é normal. O organismo delas está se ajustando. Precisamos de mais tempo para ver os resultados. Mas Marcelo, agora desconfiado, não estava mais tão certo de que Larissa sabia o que estava fazendo. Ele começou a questionar os tratamentos, a rotina de medicamentos e o que realmente estava acontecendo com suas filhas. Ele se viu dividido entre o que a médica dizia e o que ele sentia em seu próprio coração. Juliana, observando tudo de longe, também sentia uma crescente desconfiança. Algo estava errado, mas ninguém parecia perceber. Ela sabia que precisava fazer algo, mas o medo de ser novamente afastada das meninas e a tensão com Larissa a mantinham paralisada. No entanto, a verdade começava a se revelar, e as pistas de que algo não estava certo com o tratamento das meninas estavam se acumulando. E enquanto o conflito entre Juliana e Larissa se intensificava, a dúvida sobre quem realmente estava cuidando das meninas da maneira certa continuava a crescer, como uma sombra pairando sobre todos na mansão. A tensão estava prestes a explodir. Capítulo 4. O início da desconfiança. Expansão. Nos dias que se seguiram ao incidente com as gêmeas, Juliana Costa passou a viver uma angústia silenciosa. Não conseguia mais ignorar a tensão que permeava o ar, nem as questões que começaram a se formar em sua mente. Larissa Monteiro, a médica responsável pelas meninas, nunca mais foi a mesma. Seus olhos, que antes pareciam ser focados no bem-estar das gêmeas, agora exalavam uma preocupação excessiva, uma necessidade de controle. Cada vez que ela entrava no quarto das meninas, algo dentro de Juliana se apertava. Era como se a presença de Larissa fosse uma sombra, algo que desestabilizava tudo à sua volta. Durante os primeiros dias, Marcelo ainda estava eufórico com o comportamento mais tranquilo das gêmeas. Ele via com gratidão o efeito imediato do toque de Juliana, mas também se via cada vez mais envolvido pela postura autoritária e controladora de Larissa. Juliana sabia que ele começava a confiar mais nela, mas ao mesmo tempo, a médica tinha um poder silencioso, quase invisível sobre ele. Ela observava, disfarçada, enquanto as meninas passavam por tratamentos cada vez mais frequentes, e se perguntava por que Larissa insistia em dar tantos medicamentos. O que ela estava tentando fazer com as meninas? No começo, Juliana tentou ignorar, achando que seria apenas uma fase. Afinal, a médica estava cuidando delas há muito tempo, e talvez estivesse apenas ajustando os tratamentos. Mas à medida que o tempo passava, Isabel e Lívia pareciam ficar mais inquietas, mais sensíveis. O choro delas voltava, agora mais agudo, mais desesperado, logo após cada dose do medicamento de Larissa. Juliana começou a reparar que, depois que as meninas tomavam a medicação, elas passavam a apresentar um comportamento alterado, como se algo estivesse sendo manipulado nelas. Elas ficavam mais agitadas, mais irritadas, como se o remédio tivesse um efeito contrário. Juliana sentia uma angústia crescente, como se a verdade estivesse à sua frente, mas ela não soubesse como pegá-la. Ela sabia que não tinha conhecimento médico para confrontar Larissa, mas a sensação de que algo estava muito errado não saía de sua mente. Ela começou a se perguntar se as gêmeas realmente precisavam daquele medicamento. Será que elas realmente estão doentes? Juliana se questionava cada noite, quando as meninas, novamente tranquilas por alguns instantes, voltavam a chorar mais tarde, com um sofrimento que ela não sabia mais como aliviar. Foi então que, numa tarde particularmente tensa, Teresa, a governanta de longa data, entrou na cozinha e se aproximou de Juliana,
com um olhar de preocupação. Teresa, com seus olhos experientes e sua postura firme, sempre foi a mulher mais calma na mansão, mas algo na sua expressão agora mostrava que ela também começava a perceber as mesmas coisas. Juliana, ela disse em voz baixa, como se temesse ser ouvida. Eu também estou notando algo estranho. As meninas, elas estão piorando depois que a doutora aplica os remédios. Juliana se virou para Teresa, surpresa. Ela sabia que a governanta havia trabalhado para a família Albuquerque por muitos anos, mas nunca imaginou que ela estivesse tão atenta aos detalhes. Eu tenho observado tudo, Juliana, Teresa continuou, dando uma olhada furtiva para o corredor, como se quisesse garantir que ninguém mais os ouvisse. As meninas, quando começam a melhorar, é logo depois de uma medicação, mas depois ficam piores, ficam agitadas, nervosas, e isso não é normal. Eu já trabalhei com crianças por muito tempo, e esse tipo de comportamento não é normal. Eu pensei que fosse só eu, Juliana murmurou, com um suspiro de alívio por finalmente dividir suas suspeitas com alguém. Mas eu também tenho notado isso. Elas ficam mais inquietas depois de tomar o remédio. Não é como se elas estivessem se acalmando como deveria ser. Sim, Juliana, eu sou uma mulher simples, mas não sou cega, Teresa respondeu balançando a cabeça. Eu já vi muito nesse tempo em que trabalho aqui. Eu sei quando algo está errado. Juliana sentiu uma sensação de alívio misturada com medo. O que estava acontecendo? Por que Larissa, uma médica experiente, estava fazendo isso com as meninas? O que ela estava tentando alcançar? Você acha que devemos falar com Marcelo? Juliana perguntou hesitante. Eu acho que devemos começar a investigar sozinhas primeiro, antes de falar com ele, Teresa respondeu com firmeza. Eu não sei se ele verá o que estamos vendo. Ele está muito envolvido com ela. Aquelas palavras de Teresa fizeram o estômago de Juliana se revirar. Ela sabia que Marcelo estava começando a se apoiar mais em Larissa. Ele confiava nela como se ela fosse a única solução para os problemas de suas filhas. A médica, com seus anos de experiência, parecia ter uma resposta para tudo, e isso a colocava em uma posição de autoridade que ninguém ousava questionar. Mas, ao mesmo tempo, Juliana não conseguia mais confiar em ninguém. Nós precisamos descobrir o que está acontecendo, Juliana disse, determinada. Nós precisamos olhar mais de perto. A partir daquele momento, Juliana e Teresa começaram a formar uma aliança secreta. Elas passavam a se observar mais atentamente, buscando qualquer pista, qualquer indício do que estava acontecendo com as meninas. Juliana começou a prestar mais atenção ao comportamento de Larissa e a se perguntar sobre os remédios que ela dava. Elas notaram que, a cada novo frasco de medicação, as meninas pareciam passar por uma fase de calma temporária, mas logo depois vinham crises de agitação que eram ainda mais intensas. O padrão era claro, e o que parecia ser um tratamento para o bem-estar das meninas estava se tornando cada vez mais uma fonte de sofrimento. Juliana, que já não podia mais ignorar o que via, decidiu confrontar Larissa. Ela sabia que não tinha as palavras ou a formação para questionar a médica diretamente, mas a verdade estava crescendo em sua mente como uma onda prestes a quebrar. Ela se aproximou de Larissa uma manhã, quando ela estava no quarto das gêmeas, mexendo nas mamadeiras e ajustando os frascos de remédio. Doutora Larissa, Juliana disse com um tremor na voz, por que as meninas ficam tão agitadas depois de tomar a medicação? Elas não estavam melhorando antes? Larissa virou-se rapidamente e, por um momento, Juliana viu algo nos olhos dela. Era um olhar de surpresa, mas também de defesa, como se fosse uma reação automática, algo que Juliana nunca havia visto nela antes. Larissa se endireitou e, com sua postura autoritária, respondeu. Juliana, você não entende como isso funciona. Cada criança reage de forma diferente aos medicamentos. O que está acontecendo com as meninas é completamente normal. Mas Juliana não acreditou. Algo na maneira como Larissa falou, como ela se esquivou da pergunta, lhe dizia que ela não estava dizendo a verdade. Normal? Juliana pensou. Isso não é normal. Eu sei que você está tentando ajudar, Larissa continuou, tentando mudar o tom de sua voz, como se estivesse suavizando a conversa.
Mas você não tem a qualificação para entender tudo o que está acontecendo aqui. Aquilo fez Juliana se afastar com um nó no peito. As palavras de Larissa a atingiram, mas ao mesmo tempo ela sabia que algo estava muito errado. Ela sentia que estava sendo silenciada, como se fosse uma intrusa, alguém que não tinha permissão para questionar a autoridade de alguém tão bem estabelecido quanto Larissa. Nos dias que se seguiram, Juliana e Teresa ficaram ainda mais atentas. Elas observaram com mais atenção tudo o que acontecia ao redor das meninas, buscando provas de que Larissa estava realmente agindo de forma errada. Mas enquanto isso, o sofrimento das gêmeas só parecia aumentar. Cada vez que elas tomavam o remédio, o choro voltava mais forte. E embora ninguém soubesse o que fazer, Juliana e Teresa tinham certeza de uma coisa: a verdadeira batalha estava apenas começando. A tranquilidade que as gêmeas Isabel e Lívia haviam conquistado após os primeiros dias de tratamento com Juliana foi apenas temporária. Mesmo com os esforços incansáveis da jovem faxineira, algo ainda estava muito errado na casa dos Albuquerques. O choro das meninas retornou, mais agudo e desesperado do que nunca, como se a dor delas estivesse se acumulando ao longo do tempo, pronta para explodir. O desconforto crescente nas meninas passou a ser mais evidente a cada dia, e a calma que Juliana havia conseguido criar se esvaiu. Marcelo Albuquerque, um homem que antes parecia confiante e grato pela ajuda de Juliana, agora estava no limite de seu desespero. Ele observava as meninas com os olhos marejados, impotente diante de sua condição, enquanto os médicos, incluindo Larissa Monteiro, se mostravam incapazes de encontrar a causa do sofrimento das gêmeas. Aquelas pequenas, tão fragilmente bonitas, estavam em risco de vida, e Marcelo sabia que algo mais estava em jogo. No entanto, foi a internação das gêmeas na UTI que realmente marcou o ponto crítico da situação. A crise de saúde foi desencadeada por uma grave reação às medicações administradas pela doutora Larissa. Isabel e Lívia, que antes estavam começando a apresentar sinais de melhora, agora estavam conectadas a monitores e respiradores, lutando por suas vidas. O desespero tomou conta da casa. Os médicos não sabiam como explicar o que estava acontecendo, mas as gêmeas estavam mais frágeis do que nunca. Marcelo foi informado de que o quadro delas havia piorado drasticamente, e a culpa recaiu sobre ele de uma forma que ele jamais imaginou. Enquanto Marcelo corria para o hospital com as filhas, Juliana sentiu seu mundo desmoronar. Estava afastada das meninas há alguns dias, mas o impacto de saber que elas estavam em risco de vida foi esmagador. Ela se sentou sozinha na cozinha, com as mãos tremendo, os pensamentos se embaralhando em sua mente. Ela sabia que não era responsável pela piora das gêmeas. Não havia feito nada para prejudicá-las. Ela acreditava profundamente que o problema estava nas mãos de Larissa, que ao longo de todo o tratamento começara a aparecer cada vez mais misteriosa e manipuladora. Eu preciso fazer algo, Juliana pensou, sentindo o peso da culpa por não ter sido mais firme em suas dúvidas sobre a médica. Mas, no fundo, ela sabia que estava no centro de algo muito mais sinistro. Larissa estava escondendo alguma coisa. Larissa estava manipulando a situação. Enquanto Juliana se via tomada por um turbilhão de emoções, a situação no hospital se agravava. Marcelo estava em choque, tentando entender o que havia acontecido, e a médica Larissa manteve uma postura tranquila demais, como se tivesse total controle sobre a situação. Ela falava com uma frieza calculada, explicando os tratamentos como se fosse uma especialista absoluta, sem abrir espaço para questionamentos. Mas, no fundo, Juliana sabia que algo estava muito errado, e então a reviravolta aconteceu. Larissa agiu rápido, manipulando as evidências, distorcendo os acontecimentos e, de alguma forma, colocando a culpa em Juliana. Ela fez com que Marcelo acreditasse que a jovem faxineira estava de alguma forma envolvida no envenenamento das meninas. Ela deve ter cometido algum erro, Larissa disse com um sorriso frio, mas convincente, em direção a Marcelo. Ela tem acesso direto ao que as meninas consomem. Se algo deu errado, é possível que ela tenha interferido. As palavras de Larissa caíram como uma bomba, fazendo com que Marcelo duvidasse.
mesmo que por um momento, da boa fé de Juliana. Não, isso não pode ser verdade, pensou Marcelo. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada, e Larissa sabia exatamente como manipulá-lo. Ela sabia o poder que tinha sobre ele, e usou isso a seu favor. Juliana, por sua vez, não teve chance de se defender. A acusação de envenenamento das gêmeas foi feita de forma inesperada e brutal. Ela foi presa sob a acusação de tentativa de homicídio. Seu nome foi manchado. As notícias começaram a se espalhar rapidamente e a mídia logo tomou conta da história. Juliana Costa, a faxineira que tentou matar as filhas do milionário, era o novo alvo da sociedade. As manchetes de jornais a chamavam de assassina de bebês. Ela passou a ser vista como uma criminosa, uma mulher que causou a morte de 2 crianças inocentes. Quando Juliana foi levada pela polícia, sua mente estava em turbilhão. Como isso pôde acontecer? Ela se perguntava sem entender nada. Ela sentia como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Larissa, com sua fachada de profissional, estava manipulando todas as evidências, criando uma versão da história onde Juliana era a responsável pela crise das meninas. A verdade estava completamente distorcida. Eu sou inocente. Eu nunca faria mal às meninas. Eu só as ajudei. Juliana gritou para os policiais, mas suas palavras foram em vão. Larissa havia armado um jogo perfeito e agora o sistema estava funcionando contra Juliana. Ela foi trancada na cadeia e as acusações contra ela pareciam irreparáveis. Em sua cela, Juliana ficou horas tentando entender como tudo aquilo havia acontecido. O medo e a raiva a consumiam. Ela sabia que não era culpada, mas ninguém acreditava nela. Sua própria mãe, Dona Maria, uma mulher que sempre foi sua maior apoiadora, a deserdou publicamente. A dor de ser rejeitada pela própria mãe foi insuportável. Você envenenou as crianças, Juliana. Você não é mais minha filha, Dona Maria disse em uma declaração pública, jogando mais lenha na fogueira da vergonha. Juliana se sentia como se estivesse afundando cada vez mais, e a desesperança a envolvia como uma corrente. No entanto, em seu coração, ela nunca deixou de acreditar que a verdadeira culpada era Larissa. Ela tinha provas suficientes, tinha visto o comportamento estranho da médica, tinha sentido a manipulação crescente de Larissa. Ela sabia que a médica estava por trás de tudo, mas ao mesmo tempo, a falta de provas concretas a fazia se sentir impotente. Enquanto Juliana passava os dias na prisão, Larissa continuava sua manipulação. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sua frieza e controle eram impecáveis. Marcelo, apesar de todas as evidências contra Juliana, ainda nutria dúvidas, mas sentia-se preso na teia de mentiras que Larissa havia criado. Ela continuava sendo a heroína que salvava as meninas, e Juliana era a vilã que tentou destruir tudo. No hospital, a luta pela vida das gêmeas continuava. Isabel e Lívia estavam em estado crítico, mas o pior ainda estava por vir. O verdadeiro culpado por seu sofrimento, Larissa, estava tentando garantir que sua versão da história prevalecesse, e para isso, ela precisava que Juliana fosse condenada. Era um jogo de poder, onde as vidas das gêmeas eram apenas peões. Juliana não era mais do que uma peça sacrificada em um plano que ela não podia controlar. A situação estava prestes a tomar um novo rumo, mas, por enquanto, Juliana estava isolada, sozinha, em uma prisão que não era apenas física, mas emocional. A sociedade a via como culpada, e até os que mais amava estavam contra ela. Mas Juliana ainda guardava uma última esperança. A verdade um dia viria à tona. E quando isso acontecesse, Larissa não poderia escapar. A prisão de Juliana Costa foi um golpe devastador. Não apenas pela injustiça de ser acusada de algo que ela não cometeu, mas também pela dor que sentiu ao ser deixada para trás por todos aqueles que, até algum tempo atrás, confiavam nela. O peso de ver sua vida e sua honra destruídas, sem poder fazer nada para mudar isso, estava esmagando seu espírito. Mas mesmo atrás das grades, o fogo da verdade ardia em seu peito, e ela sabia que algo precisava mudar. Enquanto Juliana se encontrava cada vez mais isolada, a ajuda de Teresa, a governanta fiel da família Albuquerque,
foi crucial para o início de uma reviravolta. Teresa, que sempre foi observadora e discreta, tinha um grande conhecimento sobre a dinâmica da casa. Ao longo dos anos, ela havia aprendido a ler as pessoas, a perceber quando algo estava errado. E agora, com as evidências que Juliana havia começado a coletar antes de ser acusada, Teresa sentia que algo realmente obscuro estava acontecendo dentro daquela casa. As semanas passavam e as investigações sobre o que realmente havia acontecido com Isabel e Lívia começaram a ganhar forma. A situação das gêmeas, que antes parecia inexplicável, agora fazia sentido. Teresa estava determinada a provar que Juliana era inocente e que a verdadeira culpada era Larissa Monteiro, a médica que sempre esteve por perto e que se apresentava como a única pessoa capaz de ajudar as meninas. Foi através de conversas discretas e observações cuidadosas que Teresa conseguiu juntar as peças que faltavam. Ela descobriu, com a ajuda de registros médicos antigos, que Larissa havia administrado doses crescentes de um estimulante perigoso, a anfetamina, nas gêmeas. O medicamento, normalmente utilizado para tratar condições como déficit de atenção, havia sido ministrado sem qualquer justificativa médica e, de acordo com o protocolo, sem supervisão de outros especialistas. Isso, somado ao fato de que Larissa sempre esteve presente quando as meninas estavam em seu pior estado, levou Teresa a uma conclusão alarmante. Larissa estava intencionalmente fazendo as meninas sofrerem. Larissa, com sua postura de autoridade e controle absoluto, havia manipulado as circunstâncias, fazendo com que Marcelo acreditasse que ela era a única solução para os problemas das gêmeas. Ela usava os medicamentos como uma ferramenta para criar dependência em Marcelo, conquistando sua confiança de maneira disfarçada. Quanto mais ele confiava nela, mais difícil seria para ele perceber o que realmente estava acontecendo. A médica não só estava tratando as meninas de forma inadequada, mas também estava agindo de maneira maquiavélica, utilizando o sofrimento das gêmeas para ganhar poder sobre a família. Teresa sabia que as provas não poderiam ser coletadas com facilidade. Era necessário agir com cautela, coletando mais evidências de que Larissa estava manipulando o tratamento das meninas. Durante uma noite em que Marcelo viajava a negócios, Teresa e Juliana, que apesar de presa ainda mantinha alguma comunicação com a governanta, começaram a fazer mais pesquisas. As mensagens trocadas entre elas, bem como as anotações de Juliana sobre o comportamento de Larissa, começaram a formar um quadro assustador. Aos poucos, Marcelo começou a notar as falhas nos tratamentos de Larissa. Ele já estava desconfiado de sua atitude fria e controladora. E com o tempo, as evidências de que ele havia sido manipulado começaram a se acumular. Larissa sempre se apresentava como a única solução para os problemas das meninas, mas quando as gêmeas começaram a piorar novamente, a dúvida se instalou definitivamente em seu coração. Foi uma noite de insônia que fez Marcelo finalmente tomar uma decisão crucial. Ele se sentou em sua mesa de estudos, diante de um monte de relatórios médicos, e começou a revisar tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Ele releu os registros dos tratamentos que Larissa havia ministrado às meninas, observando as dosagens, as quantidades e os períodos em que o estado delas piorava. Quando se deu conta de que os sintomas que ele achava serem naturais, na verdade, eram efeitos colaterais do medicamento, algo dentro dele se quebrou. Marcelo então começou a juntar as peças. Ele entrou em contato com outros médicos e especialistas, buscando uma segunda opinião sobre os tratamentos das gêmeas. Quando o diagnóstico foi confirmado, ele ficou paralisado. As meninas não precisavam de mais medicação. O que elas precisavam era de um tratamento adequado, sem substâncias que as deixassem mais agitadas e dependentes. E foi nesse momento que Marcelo percebeu que havia sido enganado por Larissa o tempo todo. Com o conhecimento de que a médica estava manipulando o tratamento das gêmeas, Marcelo decidiu confrontá-la. Ele a chamou para uma reunião em sua casa, sem avisar a Larissa sobre o que já sabia. Quando ela chegou, com seu sorriso calculado, Marcelo foi direto ao ponto. "Larissa", ele disse, sua voz tensa, "estou sabendo de tudo. Você estava usando anfetamina para tratar as meninas.
Eu não sei o que mais você me fez acreditar, mas isso acabou. Larissa ficou visivelmente desconcertada por um momento. O semblante dela, normalmente controlado e autoritário, agora estava mais nervoso. Marcelo, você não sabe o que está dizendo. Ela começou a argumentar, tentando manter a compostura, mas a falta de confiança em sua voz denunciava a mentira. Eu sei muito bem o que estou dizendo, Marcelo respondeu, sua voz agora firme e cheia de raiva. Você estava usando as meninas para se tornar indispensável a mim. Eu confiei em você, e você abusou dessa confiança. Ela tentou se defender, mas as palavras de Marcelo a paralisaram. Ela não conseguia mais argumentar. Tudo o que ela fez para manter Marcelo sob seu controle estava vindo à tona, e não havia mais espaço para mentir. Com Larissa finalmente exposta, a verdade sobre os crimes que ela havia cometido foi revelada ao público. A investigação sobre os tratamentos inadequados que ela havia ministrado nas gêmeas foi rapidamente encaminhada. Larissa Monteiro foi presa por suas ações criminosas, acusada de envenenamento e manipulação médica. Para Juliana, a libertação foi um alívio, mas a dor da humilhação e da perda ainda a atormentava. Ela não conseguiu se livrar da sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma. Embora tivesse sido libertada, o peso da prisão e da injustiça permanecia. Ela passou a reavaliar a confiança que tinha nas pessoas, especialmente em Marcelo. Eu sabia que a verdade viria à tona, Juliana pensou, mas ao mesmo tempo ela sentia que nada poderia apagar o que aconteceu. Ela havia sido tratada como uma criminosa, e mesmo depois de ser libertada, o mundo ao seu redor nunca mais seria o mesmo. Quando Juliana finalmente viu Marcelo depois de sua libertação, ele estava visivelmente arrependido. Ele tentou pedir desculpas, mas as palavras pareciam vazias demais. Juliana, com o coração pesado, não sabia se poderia perdoá-lo. Eu não posso esquecer o que você fez comigo, ela pensou, enquanto via Marcelo tentar alcançar uma reconciliação que ela não sabia se poderia oferecer. Eu entendo, Marcelo disse com um suspiro. Eu não espero que você me perdoe tão facilmente. Eu errei muito. Mas Juliana sabia que, por mais que ele se arrependesse, a verdade sobre o que ele havia acreditado e como ela fora tratada não poderia ser apagada. Ela sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que aconteceu a mudou para sempre, e apesar de a justiça finalmente ter sido feita, a dor de ser traída e acusada erroneamente era algo que ela jamais esqueceria. Capítulo 7. A redenção e o novo começo. O relacionamento entre Juliana e Marcelo começa a passar por um processo de reconstrução. Marcelo, culpado por ter duvidado de Juliana, se arrepende profundamente e tenta reconquistar a confiança dela. No entanto, Juliana, apesar de seu amor pelas gêmeas, não pode mais confiar completamente nele. Ela estabelece limites claros e só aceita voltar a cuidar das meninas sob novas condições. Com o tempo, eles começam a reconstruir sua relação, e a verdade sobre o que aconteceu é compartilhada com o público, trazendo alguma justiça para Juliana. No final, Juliana e Marcelo se apaixonam verdadeiramente, e apesar das dificuldades que enfrentaram, a história culmina em um casamento simples e sincero. Juliana, que antes foi afastada das gêmeas, se torna uma mãe verdadeira para elas. E o amor vence, mesmo depois de tantas provações. A história termina com Juliana, entendendo que a verdadeira família é aquela que escolhemos, e que o amor genuíno pode superar até os maiores obstáculos. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.